Fala, mestre. Beleza, doutor? Boa noite. Tudo Competição de bem? barba hoje. Não cabe quando fica a tela dividida, fica fora. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. E contigo? Tudo bem? Tá em Curitiba, cara? Salvador, oxe. Ah, fugiu do frio então, porque esfriou de novo aqui, cara. Cara, nem me fala. Eu dei muita sorte esse ano. Todos os dias frios eu tava fora de casa. Muito bom, muito bom. E então, meu amigo, trabalhando bastante? Graças a Deus. Você também, né? Essa Ah, vida não dá para parar, né? não dá. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se acha vagabundo. É, pro- tem que aproveitar bastante antes dos 50, né? Depois vai ficar mais difícil. Exato. Bom, galera, a ideia aí é que a gente conversou, eu e o Camis, que a gente trocou uma ideia e a gente resolveu fazer essa live aí por conta de algumas coisas que acabam surgindo de pergunta, tanto para ele quanto para mim. E, e, e como a gente colocou lá na chamada para a live, né, falar um pouco sobre a vivência da farmácia e da medicina como duas profissões diferentes e com duas formações diferentes, mas que acabam tendo uma parte da formação de certa forma semelhante e que permite a atuação de formas diferentes também e também de formas complementares, né, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Sabe que eu queria fazer uma introdução. Claro. O pessoal hoje enxerga as duas profissões de maneira distinta, mas não sabem que até bem pouco tempo atrás era uma coisa só, né? Uhum. Então, a divisão entre médico e farmacêutico dos anos 1700, é século XVIII. É Uhum. muito recente isso. Então, existem relatos de preparo de ungüentos e medicamentos aí desde 2000 anos antes de Cristo, né? Certo. E a partir ali do século X na Europa teve o início do apotecário, né? Onde o boticário, que era um único profissional, médico e farmacêutico, ele fazia o diagnóstico e também o tratamento. Uhum. E aí cresceu na Europa até que, quando teve o surto de lepra, foram feitas muitos apotecários, e a partir de 1777 é que houve a separação entre médico e farmacêutico, havendo a proibição do médico ser dono de uma farmácia, porque Uhum. eles E isso alegaram, persiste até hoje, né? exato, porque foi alegado um conflito de interesse se a pessoa que está fazendo o diagnóstico vai ser a mesma que vai vender o tratamento. Uhum. Então é muito recente mesmo. E aí, lógico, dentro da medicina se criou diversas especialidades, assim como dentro da Dentro da farmácia também. farmácia. Uhum. Então, a gente falou ali que vai falar sobre diagnóstico e tal, e um dos tripés do curso é exatamente a parte de diagnóstico, né, de bioquímica. Sim. Uhum. Eu acho que, pelo menos na minha formação, a realidade que eu tive, né, a parte de farmacologia em si, ah, como cadeira da faculdade, como disciplina, ela é extremamente superficial, né? Eu, pelo menos na Univale, na época que fiz faculdade, de 2006 a 2011, a gente teve um semestre só da disciplina, que eu acho que eram 4 créditos por semana, né? 4 horas de aula por semana durante um semestre, que é muito pouco, né? Aham, aham. Ah, é uma disciplina muito difícil, né? Muito complicada, porque acaba envolvendo muita química, e a gente vai ver isso lá no terceiro ano da faculdade, então já não a parte de conhecimento básico ali de química já meio que ficou um pouco para trás. A galera já está imersa num outro momento, numa outra situação, né? E acaba que fica uma coisa extremamente superficial. É claro que a gente vê, né, muita aplicação de medicamentos para determinadas patologias, para determinadas situações, de acordo com o que vai se seguindo na faculdade, vai se estudando as diferentes especialidades, mas o estudo da farmacologia em si, como deveria ser, né, como ela é,
Uhum. é por um semestre só e é extremamente raso, assim. Então, tem muita gente que se formava na época, e hoje em dia eu vejo muito mais, sem ter um conhecimento básico, assim, de algumas coisas de farmaco, sabe? Olha, Na verdade, de tudo, né? Desde fisiologia, enfim, mas de farmacologia em especial. eu vou ser advogado do diabo aqui, não vou defender o meu curso, porque eu acho que no Brasil a farmacologia é muito pequena, né? Uhum, Não menosprezando quem trabalha na área, mas assim, dentro do meu curso eu tive duas farmacologias apenas. Tem algumas universidades que tem quatro até, mas nos Estados uhum, Unidos tem oito. uhum. Então, assim, durante 4 anos você está imerso em farmacologia. Eu acho que seria fundamental que fosse assim. É. Mas a farmacologia para a medicina, eu entendo da seguinte forma: o médico ele é o profissional do diagnóstico mesmo, né? Uhum, Então, uhum. grande parte do curso tem que ser dedicado a diagnóstico, justamente para você aprender qual que é a fisiologia normal e qual que é a fisiopatologia, né? E como é que a Perfeito. gente vai corrigir isso. Uhum. Já na questão do curso de farmácia é um pouco mais extenso, não só na farmacologia, porque daí a gente entra em outras disciplinas, como a química farmacêutica mesmo, Uhum. que é justamente essa parte química laboratorial e não clínica, né, Uhum. do estudo. Até tu comentou nos Estados Unidos, né? Lá a formação na área da saúde ela acaba sendo bastante diferente, né? Porque se compartilham de todas as cadeiras básicas, né? Então, a parte básica que aqui cada curso tem de uma forma, lá meio que todo mundo tem igual e que depois é que vai se definindo o caminho que o cara vai seguir dentro de cada profissão, né? Mas isso depende muito da universidade. Uhum. Assim, é uma visão mais moderna você ter, digamos que a disciplina voltada para o curso, né? Uhum. Porque teoricamente você está direcionando o profissional, mas dentro das universidades federais, aonde eu estudei ali na Federal do Paraná, ainda mantém esse sistema antigo de você fazer a cadeira dentro da área. Então, por Certo. exemplo, a química orgânica vai ser no prédio da química, a estatística vai ser no prédio da matemática. Uhum. Anatomia vai ser na medicina e tem esse intercâmbio maior. Só que assim, eu vejo prós e contras porque, por exemplo, dentro da química, o professor da química, ele fica puto que tem que dar aula para o farmacêutico e ele quer reprovar o farmacêutico. Sei. Então, acaba uma briga de ego, assim como dentro da farmacologia os caras querem reprovar os médicos, sabe? É, Então, entra numa eu briga de ego, assim. na Univale, a gente existe ali o Centro de Ciências da Saúde, onde concentra tudo no mesmo bloco, né, no mesmo prédio. As disciplinas, elas são no mesmo espaço físico, tipo, anatomia é num anatômico só, mas é todo mundo separado, né? O pessoal da medicina tem as aulas de medicina no momento deles, de fisioterapia em outro momento, de enfermagem em outro momento, e educação física em outro momento, e assim sucessivamente, né? O que acaba, que para mim é uma coisa ruim de ser dessa forma, é que, por exemplo, tu pega uma profissão como a educação física, que exige um conhecimento de anatomia extremamente vasto, a galera tem bem menos do que a gente, né? Então a gente Uhum. acaba tendo 3 semestres de anatomia, onde eu acho que todo mundo deveria ter, né? E, e aí, mas tu pega as outras profissões da área da saúde, eles acabam vendo menos, né? E não só a anatomia, né? Estou usando a anatomia de exemplo, mas todas as outras disciplinas básicas, né? Como tu falou, tem prós e contras. Eu acho que esse aí acaba sendo um contra, assim, porque às vezes a impressão que dá é que fica uma coisa muito não mal feita, mas assim, meio que feito de outra forma, porque parece que quer se formar rápido ou que quer fazer um negócio já voltado com uma visão muito especialista dentro de cada profissão, já desde o começo. E na minha visão isso acaba prejudicando um pouco, né? Tem gente que entra na faculdade de medicina achando que vai ser cirurgião e acaba não dando bola para muita coisa básica que deveria estar se importando no começo da faculdade, né? Perfeito. Eu concordo que
Eu assisti o começo da live, você dando dica para quem quer, para quem é estudante de medicina, se importar com as básicas. E hoje em dia, se eu fosse fazer o curso novamente, eu ia mergulhar nas básicas, porque É, é o que te dá o raciocínio clínico, né? uhum, exato, Então, exatamente. Eu fiz iniciação científica desde o do primeiro semestre, eu acabei entrando é, tinham vários projetos de iniciação científica, eu acabei entrando em um de cadeira básica mesmo. Cara, foi ali que eu aprendi a ler estudo científico, ali eu aprendi muito de estatística, porque a gente saía da aula, ia para um laboratório para fazer estudo experimental em rato e escrever artigo e, enfim, fazer o negócio do zero, assim, né? Então, uhum, tive contato com estatístico já no começo da faculdade, coisa que a gente acaba não tendo. Vai ter bioestatística lá no segundo ano também, e também de forma superficial. Então, se todo mundo pudesse fazer isso, ou se conseguisse se estudar mais, ou se ficar mais imerso nas áreas básicas, com certeza a formação seria muito melhor no final, né? Seria mais fácil no final para todo mundo, ninguém ia ficar na loucura de ter que fazer coisas esdrúxulas para conseguir se formar. E depois, na vida profissional, acaba ficando muito mais tranquilo também, porque muda exatamente o que tu falou, o raciocínio clínico, né? Porque tu vai pensar de uma forma diferente, juntando esses conceitos básicos lá do começo. perfeitamente. E falando do que a gente vai falar aí um pouquinho, dessa parte do diagnóstico à terapêutica, que eu acho muito legal, eu acho que dá para a gente comentar de como é até a parte de formação e a vivência, né? Tanto de uma área como de outra, né? Do diagnóstico mesmo e Uhum, da terapêutica, né? A parte de diagnóstico dentro da medicina, a gente acaba vendo a partir de que se estuda anatomia patológica, né? Que é meio que uma cadeira básica, assim, já uma cadeira intermediária. E dentro, como eu falei, né? Dentro das especialidades, a gente acaba estudando de forma específica. E isso também muda de acordo com o sistema de ensino, né? Na época que eu estava na faculdade, tinha algumas universidades que trabalhavam com o sistema PBL, onde na medicina, tu via a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, a anatomia patológica, diagnóstico das doenças e tratamento de cada especialidade. Então, uhum. eu fiz de outra forma, né? Eu tive toda a anatomia no começo, depois fisiologia, tudo em bloco, né? Geral. E no PBL a galera acaba vendo, vamos estudar cardiologia, vou ver toda a parte de anatomia cardiológica no começo, depois fisiologia, anatopato e assim sucessivamente, né? Então, o cara acaba vendo anatomia meio que no curso inteiro, porque em cada especialidade que ele entra, ele vai estudar a anatomia daquela especialidade. Mas essa parte relacionada ao estudo teórico de diagnóstico e um pouco de tratamento, a gente vê meio que a partir do segundo ano da faculdade, de forma teórica mesmo, até segundo, terceiro e quarto anos, e depois quinto e sexto no internato acaba aplicando aquilo, né? Uhum, perfeitamente. Então é meio que uma imersão em diagnóstico e raciocínio clínico que a gente acaba sendo obrigado a fazer. O que eu acho interessante diferenciar bem, assim, entre as áreas é a gente é uma profissão muito de bancada de laboratório, tá? Uhum, Então, seja o laboratório para a parte de análises clínicas ou seja o laboratório de medicamento, desenvolvimento de medicamento. Então, enquanto você está vendo órgãos, tecidos, etc., a gente fica vendo reação química, como que eu vou detectar tal coisa? Então, qual tipo de detector eu vou usar? Vai ser espectrometria, vai ser espectrofotometria, eu vou usar luz, eu vou usar reagente de cor. O que que eu vou fazer para medir o que é normal do que é anormal? uhum, E acaba que, assim, o farmacêutico ele tem uma visão muito de papel, de pegar o valor de referência, isso aqui está dentro do normal, isso está fora, né? uhum, E é isso que a gente mais faz, porque você está vendo, você está lidando com amostras, né? Você está uhum, lidando com um sangue, com um soro, com uma raspagem, com alguma coisa desse tipo, uhum, e não com o paciente diretamente. Então, muitas vezes,
a gente precisa ser lembrado dentro da área farmacêutica que o diagnóstico depende da clínica. Uhum. Porque quando você está acostumado a pegar uma pilha de papel e dizer isso é normal, isso é anormal, isso é normal, isso é anormal, você não enxerga mais paciente, você só enxerga resultados. E aí Uhum. que eu vejo a maior diferença, né? Porque a É. gente vai entregar para o profissional médico, às vezes com um asterisco ali, Uhum. escrito, isso é anormal. Uhum. E aí cabe ao médico entender, mas por que Interpretar é e encaixar, anormal? né? Exato. Uhum. Ah, teve exercício físico antes ou não? O que isso vai interferir? O que isso vai modificar no resultado do exame? O que eu Uhum. espero desse paciente? Aí é outra área. Aí a área é É. do médico que está lá na ponta com o paciente, né? Perfeito. Uma coisa que eu tenho feito hoje em pedido de exame laboratorial, eu fiz um rodapé, e eu peço para o laboratório entrar em contato comigo e não com o paciente se tiver alguma normalidade, né? Porque eu, assim, cansei de ver o relato do paciente no consultório depois que, pô, o laboratório me ligou porque deu um exame muito alterado, eles queriam saber se eu estava bem, né? Porque o CPK do cara veio 1.500 e aí, tipo, tá infartando ou não tá, né? E era, como tu comentou, era simplesmente pela prática de atividade física no momento anterior, né? E aí acaba que a gente vê muita orientação pré-coleta claro, né, o jejum, né, mas enfim, tantos dias sem praticar atividade física porque vai coletar um exame de CPK, um repouso de tantos minutos porque vai fazer uma prolactina que vai acabar interferindo, né? E o que eu tenho orientado os meus pacientes é que eles se mantenham dentro da rotina o mais normal possível, porque eu quero saber o Perfeito. que está acontecendo no organismo deles da forma como eles vêm fazendo as coisas, né? Eu não quero mascarar o negócio fazendo um preparo específico para fazer exames, porque eu hoje não lido muito com doentes, né? A maior parte do meu público são pessoas saudáveis e os exames eles são muito mais para reforçar condições de normalidade, né? Que eu sei que está tudo bem, que o cara está assintomático e eu vou pedir exame para confirmar isso com um documento, vamos dizer assim, Uhum. ou fazer uma análise, por exemplo, como que está um marcador de CPK ou de transaminases na intensidade de treino que o cara está fazendo em determinado momento, né? Isso está elevado, não está? Isso vai, na minha cabeça, vai me traduzir o que está acontecendo fora dali, né? E aí, com isso, eu posso modificar a minha conduta com base no que eu estou vendo e encaixando com a rotina do cara. Mas a gente vê muito laboratório que ainda entra em contato com o paciente porque tem alteração no exame laboratorial e os caras querem saber se o paciente está em casa ou está no hospital, né? Ou está internado, está bem? O que aconteceu? É bem É, complicado isso. e acaba assustando o paciente, né? É. Porque é difícil porque, assim, até hoje, muita gente não tem a noção do que é, ou, de fato, referência de normalidade, né? Uhum. E a gente acabou adotando o sedentário como normal, né? Os Perfeito. padrões são de uma pessoa sedentária, na verdade. Uhum. E será que, primeiro vem a grande questão, será que esse deveria ser o normal? É, já muda muito, né? Já muda muito. Então, assim, a maioria dos marcadores, normalidade é onde está 95% da população, né? Uhum. Lógico que tem outros marcadores que não refletem a normalidade, por exemplo, glicemia, que são fatores que você já determinou que, opa, a partir de um determinado momento não é bom, é ruim, Uhum. né? Mesmo que possa ter gente da população dentro dessas faixas. Mas aí vem essa questão. Será que a gente precisa rever o que é conceito referência de normalidade? Ou será que a gente poderia ter uma tabela de referência baseado em atleta ou praticante de atividade física? Já Uhum. seria diferente a interpretação. É. A gente acaba enquadrando a galera que é mais ativa como anormal, né? Dessa Exato. forma, da forma como é hoje, né? Se a pessoa tem muita massa muscular, tem uma creatinina elevada, eu já acho que o cara tem uma lesão renal por causa disso. Então, esse tipo de coisa que as pessoas inferem, e aí entra o mal profissional, né? A gente não está aqui Uhum. para dizer se uma profissão é melhor do que a outra, mas a gente está falando as diferenças das profissões e dos Uhum. bons ou maus profissionais.
Então, se o cara vai num médico que não tem nenhuma prática com o esportista, chegar lá ele vai sair assustado, vai sair achando que tem uma lesão renal, que está infartado, que está morrendo e ele precisa parar de treinar. Tudo que está fazendo está errado, pare agora. É, foi uma coisa que eu vi muito. Eu pratiquei CrossFit durante uma época da minha vida, eu cheguei a fazer o curso de certificação da CrossFit. E uma coisa que é colocado muito, né, na parte teórica ali do curso, nas apostilas deles e tudo mais, é que isso nos Estados Unidos é muito mais forte do que aqui, mas que o médico ele é um profissional que incentiva o sedentarismo, né? Ele qualquer coisa, tipo, para de treinar, para de fazer isso, vai fazer, sei lá, natação só, ou não vai fazer nada, ou tá com dor no joelho, para de treinar, não vai agachar, não vai correr, não vai fazer nada. E a ideia da CrossFit sempre foi reverter isso. E eles tinham um trabalho bem forte em cima de fazer uma formação meio que médica dentro da modalidade para incentivar meio que o tratamento, principalmente de doença crônica não transmissível, com atividade física, né? E botar essa galera a se mexer, né? Porque o cara não vai morrer de uma dor lombar ou de uma alteração degenerativa de joelho, mas o cara vai morrer de diabetes e de hipertensão ou das complicações, né? Então, até onde eu estimulo o sedentarismo em prol de uma coisa pontual ou estimulo o cara a fazer atividade física em troca de um benefício maior? É a E, mesma coisa se você for falar de ortopedia, por exemplo. Se o cara tem uma hérnia, né? A pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar sedentário. parar de treinar. Uhum. Exato. E você vai ver muita recomendação disso. Como se a pessoa fosse ter um benefício em ficar em casa. Pelo Uhum. contrário, vai ter que fortalecer a musculatura para sustentar melhor, né? Uhum. Então, é complicado isso. É complicado essas recomendações. E o mais difícil é o peso do diploma. Então, se Uhum. você tem uma recomendação médica de parar tudo, é muito difícil um educador físico ou um fisioterapeuta conseguir te convencer o contrário, dizendo assim, não, mas dá para a gente trabalhar e preservar a tua saúde, dá para a gente fazer um exercício que não vai lesionar teu joelho, por exemplo, a gente consegue Uhum. trabalhar outra amplitude, para você não Uhum. perder a massa muscular junto, já que você perdeu a articulação. Então, é complicado essa questão. E eu não sei qual que é a relação hoje, né, da medicina com o exercício físico dentro da universidade. É muito ruim, cara. Ainda é mais em prol do sedentarismo do que de qualquer outra coisa, né? A gente até vê, falando, por exemplo, de doença crônica, né, que a primeira abordagem terapêutica em todo o guideline que existe, em toda a recomendação de especialidade, para eu iniciar o tratamento, seja de sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, dislipidemia, é mudança de estilo de vida. Então, inserir o cara num programa de atividade física, se ele não faz ainda, ou intensificar o que ele faz e modificar a rotina alimentar. Só que a gente não tem formação para fazer esse tipo de orientação. A orientação é desse jeito que eu falei, ela é extremamente Uhum. superficial. Preciso que você faça dieta e vá fazer atividade física. Ninguém vai fazer desse jeito. E todos os guidelines, eles colocam isso como primeira abordagem e que isso deve ser feito durante 6 meses antes de entrar com o medicamento. Olha só. Porque, com certeza, a maior parte se resolveria fazendo isso. Sim. Mas o que a gente vê que é feito na prática por qualquer médico, seja ele generalista ou especialista? O cara fez o diagnóstico, ele vai entrar com medicação, acabou. Ele vai dizer que precisa, mas ele não vai esperar esses 6 meses para ver se realmente vai acontecer alguma coisa, ele vai entrar com medicamento para tratar. O que é uma coisa muito ruim, né? Porque eu hoje trabalho na contramão disso tudo. Eu tento tirar o máximo possível de medicação do meu paciente e tento fazer com que ele tenha uma condição de saúde muito melhor, se tornando ativo e se alimentando melhor, né? Então, cara, é complicado porque a gente acaba daí brigando com outro colega, o cara de outra especialidade, às vezes, indo contra a palavra do cara, porque eu quero fazer um negócio que eu sei que para o meu paciente vai ser melhor. E acontece que a gente no Brasil tem uma dependência do receituário muito grande, né?
Então, você vai ter o paciente que ele vai sair insatisfeito da tua consulta porque você não prescreveu quase nada. Aham. E aí você fala, não, eu quero que você faça exercício. O cara, não, eu quero saber o que que eu tomo. O que eu tomo? E, e se a gente for colocar isso para nossa área de prática aí, que é lidar com uma galera saudável, com supostos atletas ou aspirantes atletas ou qualquer coisa assim, nessa galera também é assim, né? A maior parte não quer saber o que precisa fazer, quer saber o que precisa tomar, né? Eu vejo isso, cara, minha realidade, principalmente de rede social, de abrir caixa de pergunta todo dia, a galera quer saber se o que está tomando tá bom ou o que vai tomar para chegar no objetivo determinado, mas não quer saber o que precisa fazer, né? E É uma perfumaria, né? é. E a gente, cara, acaba não sabendo nem perguntar isso direito, né? Eu tenho um grupo de mentoria médica, a gente está lá dentro hoje em 116 médicos. Então a gente tem um grupo de discussão sobre casos relacionados ao uso de hormônio e tudo mais. E a galera não sabia como perguntar do treino. Então eles chegavam às vezes para passar um caso e o treino. O paciente treina 3 vezes por semana. Tipo, tá, mas não é isso que eu quero saber. Quero saber volume de treino, quero saber intensidade, quero saber como é que está a periodização, como é que está a divisão disso, se o cara realmente está treinando de verdade ou não, né? E da mesma forma a alimentação, né? O cara diz que come bem, tá, mas ele quantifica a dieta, não quantifica? Como é que está mais ou menos essa distribuição? O que está acontecendo? A gente não aprende a fazer um recordatório alimentar de 24 horas, né? Então, no próprio ensino, para eu extrair a informação do meu paciente já é ruim. Imagina para eu orientar o que o cara vai ter que fazer. É muito difícil. Vira um jogo de encaminhamento e, assim, quando encaminha, né? Porque a maior parte dos casos só fala, ó, tu precisa do nutricionista e te vira, né? Não encaminha, não faz nada. É bem complicado. Uma coisa que às vezes eu falo, e para minha família é chocante, né? Eu falo, olha, Coca Zero é mais saudável para algumas pessoas do que um suco de laranja. Uhum. E aí, o que é isso? Como assim? Porque o suco tem vitaminas. Fala assim, cara, mas se você tá pré-diabético ou se você está com uma diabetes tipo 2, qual que vai ser o maior problema? É o açúcar. E a Uhum. Coca Zero não tem. E aí as pessoas, meu Deus, mas como que você vai defender a Coca Zero? Agora, se você for analisar essa percepção que as pessoas têm do que é saudável ou do que não é, a maioria das pessoas que nos procuram vão dizer que comem bem. Uhum. Você vai dizer, não, eu como bem. Fala, tá, mas o que que é comer bem? Porque assim, comparado com quem come congelado, com quem come hot pocket, Tá. essas paradas, coxinha, é muito fácil você comer bem comparado com a realidade da televisão brasileira, da Uhum. publicidade, né? Então, essa parte de simples quantificação da dieta já é um vale, né, que distancia muitas pessoas. Uhum. Sendo que o primeiro passo para a pessoa poder querer ter um alto rendimento é, no mínimo, saber quanto come. Exato. E Então, eu passo um trabalho muito grande com isso no consultório. Eu atendo em conjunto com o nutricionista, a parte alimentar é toda ele que faz, mas eu estou junto na consulta, então eu participo de tudo. E às vezes a gente demora para conseguir fazer a pessoa entender que ela precisa codificar a dieta dela, que ela vai precisar pesar a comida, porque o nutricionista calculou de uma forma que é com aquele peso que vai atingir a meta que a pessoa está buscando. Não a meta de objetivo, mas a meta de aporte calórico e aporte de macronutrientes. Como é que o cara vai saber quantos são 120 gramas de carne vermelha se ele não pesar? Não tem como, né? E da mesma forma para qualquer alimento, né? Com proteína é mais difícil, porque às vezes com carboidrato o cara vai na colher de arroz e ele acha que padronizou aquilo ali, tantas colheres e uhum. tantos gramas e acabou. Com proteína acaba sendo um pouco mais difícil, com vegetal também. E mesmo as pessoas que às vezes buscam melhoria de performance e procuram a gente para isso, a gente demora, cara, às vezes até 2, 3 meses para fazer a pessoa entender qual é a importância dela estar pesando o alimento, estar quantificando, para a gente poder modificar a nossa conduta de acordo com o resultado. Porque se o cara chega sem pesar e ele ganhou peso, eu não sei se ele está comendo muito a mais, pouco a mais, está comendo a menos, está falhando porque está fugindo muito do plano, não dá para saber. E aí, quando a pessoa erra já no básico, que é o aporte calórico,
como que essa pessoa pode esperar uma prescrição hormonal ou de medicamento se nem na comida ela tem o cuidado? Uhum. Então, seria a mesma coisa assim, você está prescrevendo 100 miligramas, mas você não vai saber se a pessoa vai tomar 50 ou 300, Uhum. né? Exatamente isso. E aí você entra nesse universo de o que é bom, o que é bom. E aí cada um pode ter uma percepção do que é bom, do que é uma boa Uhum. prescrição, do que é uma boa quantidade, do que é uma boa dose, e Uhum. tudo se perde, porque não existe padrão de referência, não existe quantificação, não existe um raciocínio mais matemático da coisa, né? Uhum. Quando a gente entra na biologia, a gente costuma dizer que não é matemático, não é ciências exatas, é humanas. Mas tem que ter a Tem que matemática. ter. A Tem. matemática que Tem. dá a base por trás para Aham. você poder fazer o depois, né? É igual dieta de atleta. O pessoal se preocupa muito, quantas calorias, mas quantos não sei o quê, mas fica usando o reloginho, quanto que eu gastei no treino? Cara, isso varia de uma pessoa para outra. Tem gente que para atingir um resultado vai ter que comer 3.000 calorias, o outro 6.000. Mas o primeiro passo é você conseguir. Saber que é isso ali que tá sendo feito, né? Que tá Exato. executando, né? Em cima disso você faz alterações, mas se Exato. você não tem um basal, como que você vai propor alterações, né? É. Ajustes? E até eu trabalho com dois atletas do Chris, né? Do Chris Aceto. E, cara, o Chris não trabalha com métricas numéricas, né? Ele não passa, Aham. ele não abre os números do que ele está calculando de dieta ou não, ou enfim. E ele não trabalha com nenhum tipo de avaliação física que não seja foto. Então, cara, é foto de atualização 2 vezes por semana, e aí ele analisa a foto e ele muda o planejamento alimentar dali para frente. Aí, daqui 5 dias eu quero foto de novo. Aí tu manda foto. Eu acho que melhorou isso aqui, melhorou aquilo ali, comparando as fotos, eu vou mudar tal coisa na dieta, ou vou manter igual, e assim segue. Então, só que toda dieta é quantificada. É tudo pesado, é tantos gramas de cada coisa, e o atleta que se vire para fazer, e eu acho que a vantagem dele é que ele cobra caro, né? Sim, Então, então como eles desembolsam ali seus 3.500, US$ 4.000 para 10 meses de acompanhamento, dificilmente eles vão errar ou não vão fazer o que o cara tá mandando, né? mas é interessante que quando eu perguntei para o Boaz, que também é do Aceto, falei, qual que é a maior diferença? Ele falou, a maior diferença é que eu faço mais certo. É. O, Porque, o Alan falou a mesma coisa. Ele falou, cara, eu tô desde novembro do ano passado sem errar. Minha condição de físico hoje é essa por causa disso. exato, porque você tem o compromisso da foto, então você sabe assim, ó, se eu errar, eu vou passar um feedback errado para o meu preparador e ele vai errar na minha finalização, porque ele acha que eu Uhum. respondo de um jeito que foi maquiado pelo que eu fiz. Então, não vou errar, né? E essa coisa de não trabalhar com números, eu acho sensacional, porque quando eu perguntei para o Boaz, eu tinha toda uma teoria na minha cabeça, baseado na concentração da solução fisiológica. Aham. Então, eu pensava assim, é 0,9% de sal. Aham. E aí eu fazia a minha finalização dos atletas baseado nessa minha ideia. Uhum. E aí eu perguntei, quanto de sal e tal? Daí o Boaz falou, cara, ele nunca me disse um número, ele só disse corte na metade ou dobre. Em cima do que tá fazendo, né? Exato. E aí você vê assim, pô, faz todo sentido, porque o meu Claro. sistema renina-angiotensina, ele já faz Ele tá adaptado. ao que eu estou fazendo. Então, eu Exato. tenho que. Não importa se eu acostumei o meu corpo com 3 gramas, 4 gramas ou 5 gramas. O que Aham. importa é como que eu vou ajustar a partir daí, né? Porque eu Aham. já estou na homeostase. Exato. Então, é sensacional isso. É. E é legal, é uma coisa que eu acabava já aplicando um pouco, principalmente com o obeso, onde a galera se preocupa muito com o peso de balança, né? E tipo, eu quero ter tal peso, eu quero voltar a ter tal peso. Tipo, tá, então a gente começou a fazer meio que um exercício, assim, tá? Imagina o corpo dos teus sonhos. Principalmente com mulher a gente faz isso, né? Tá, Aham. te imagina no corpo que tu quer ter, beleza? Beleza.
eu vou te dar, a mulher queria pesar 60 quilos. Ó, eu vou te dar o corpo que tu quer, o corpo que tu tá sonhando, mas tu vai ter 75 quilos. Pode ser? Algumas dizem que não, continuam dizendo que não, não entendem, né? As Aham. outras, as que entendem, falam que sim. E aí a gente fala, cara, não vai andar por aí com uma placa no pescoço com o teu peso, falando o teu peso, mostrando o teu peso para todo mundo. O resultado que tu está buscando, quando ele é um resultado estético, é o que tu está mostrando, né? É o que as pessoas estão vendo, o que tu está vendo no espelho. Então, pouco importa qual é o peso, qual é a medida, ou o perímetro, ou a prega cutânea, ou o percentual de gordura que a galera acaba se prendendo. A Sim. gente usa isso dentro do consultório para a gente ter métrica evolutiva, porque tu acaba vendo muita gente, eu não posso fotografar todo mundo dentro do consultório, né? Não tem como fazer isso. Então eu preciso de alguma métrica para trabalhar. Então, sim, a gente faz perimetria, faz prega cutânea, avalia o progresso e em cima disso eu sei o que está acontecendo. Só que quem vai me dizer se está bom ou não é a pessoa. Eu não vou dizer para ela que ela tem que chegar em determinado lugar. Quando ela me falar tá bom assim, eu vou dizer, ó, assim tá assim, assim assado, vamos manter assim e acabou. Exato. É bem por aí. Eu penso da mesma forma. E hoje em dia eu nem minha equipe, né? Eu trabalho com outros profissionais, a gente nem faz perimetria por causa da distorção que algumas pessoas têm. Essa Uhum, obsessão por um número de percentual de gordura é doentio. Então, uhum, às vezes a pessoa evoluiu pra caramba, ganhou 3 quilos de massa, tá mais forte, tá desempenhando melhor, tá se sentindo melhor, tá mais saudável, mas não bateu o número que queria. E aí a uhum. pessoa se desespera porque, oh, eu nunca chego no 14%, no É, 13%, no exato. 12%. E não importa esse número. Não. Até trazendo essa realidade para o que a gente vinha falando ali da questão de diagnóstico, de exames, né? Muita gente busca alguns meio que números mágicos, eu gosto de falar número mágico, o Lucas Caselli também fala disso, de valor de exame, né? Qual que Aham. é o valor de testosterona melhor para o cara, sei lá, hipertrofiar? Quanto que tem que estar a relação testosterona-estrogênio, porque se não tiver assim eu vou mexer em alguma coisa, né? E, cara, assim, vai pela clínica, né? Tá funcionando do jeito que tá, para que eu vou ficar me preocupando ou mexendo com o valor do número do exame laboratorial, né? Se está funcionando assim, a gente mantém assim. É aquela história do cara com a testosterona dentro do normal assintomático querer fazer reposição de testosterona, né? Porque Sim. ele acha que a testosterona dele indo de 400 para 800 vai mudar a vida dele por completo e não vai mudar nada, né? Então vamos entrar nesse assunto agora. Bora. Não, essa busca pelo que é saudável, pelo o que mais chega para mim, né? E aí eu vou querer ouvir a tua prática clínica. O que mais Uhum. chega para mim são perguntas do tipo: qual que é o máximo de hormônio que eu posso usar sem comprometer minha saúde, assim, que eu não vou viver menos por causa disso. Aham. E aí você vê assim, cara, a pessoa tá querendo atacar por cima, né? Aham. Ela quer usar o máximo possível sem morrer, quando na verdade o nosso raciocínio é assim, qual que é o Usar mínimo o que eu posso mínimo usar para e ter ter o resultado. máximo de efeito? Exato. Porque uma coisa que eu gosto de exemplificar, que as pessoas não conseguem entender, como a gente estava falando da questão do sal, de ondulações, quando a gente Uhum. fala em hormônio é a mesma coisa. O corpo ele não escolhe um número mágico de concentração sérica. A partir daqui eu vou crescer, mas ele percebe flutuações. Então, se a testosterona dobrou, triplicou, quadruplicou, ou se ela caiu pela metade, o corpo vai ter uma resposta a isso, né? Uhum. E se eu uso 500 miligramas para ter um ganho que eu poderia ter tido com 300 miligramas, eu me acostumei com 500. Uhum. E eu vou ter que subir de 500, porque o que eu podia ter tido com 300, eu usei 500. Então, o que eu poderia conseguir com 500, agora eu vou ter que usar 700, Uhum. 800, eu vou ter que ir subindo. E essa percepção que as pessoas não têm, porque elas querem usar o máximo possível sem morrer, achando que o efeito vai ser
o máximo possível. Exato. Quando não é assim a matemática. Cara, eu recebo muita pergunta desse tipo, né? E muita pergunta do tipo, qual a proporção de droga, por exemplo, quanto de DECA eu preciso de usar para quanto de testosterona para ter um efeito X? Olha, eu estou usando 800 miligramas de hormônio por semana e eu estagnei. Para quanto que eu aumento? O cara não quer saber de, às vezes, fazer o contrário, né? Uhum. Diminuir, ajustar outras coisas e depois voltar para o mesmo patamar ou depois se preocupar em aumentar. É naquele momento, naquela hora, para quanto eu vou a partir daqui para ter um determinado resultado. E, e eu tive uma experiência muito legal com o William Martins e com o Alan, que foi justamente deles saírem de um meio onde eles usavam 5, 6 gramas de esteroide semana e passarem a usar 10 a 20% disso e evoluírem os físicos, né? Então, justamente isso, era alguém que se preocupava de uma outra forma, do tipo, eu vou dar o mínimo possível para o cara ter um resultado e seguir evoluindo, porque desse jeito a vida útil do atleta, assim, não tem, né? O cara vai se Exato. matar, o cara com 40 anos, ele não consegue fazer mais nada, se seguisse naquela pegada. Então, e são caras hoje que, pô, são extremamente pesados, né? Os dois ali acima de 130, batendo acima de 140 quilos em off-season, subindo no palco acima de 120 quilos, usando doses de hormônio que se a gente mostrar para qualquer pessoa, os caras vão falar, cara, isso é mentira, não é verdade que o cara usa só isso para ter essa condição estética de palco aí desse jeito. Então, eu acho que no fisiculturismo, especialmente no Brasil, as pessoas se perderam em algum momento de uma forma muito feia, assim, de se perder e ir para um caminho de tipo, cara, é mais hormônio, é isso aí que vai fazer a diferença, e não é assim. E esqueceram do básico, né? Então, hoje, qualquer um acha que o treino não precisa ser periodizado, por exemplo, ou que a dieta, para o cara ganhar peso, ele precisa comer mais, ele pode comer qualquer coisa. Então, o cara se entope de merda, acaba comendo muita coisa, acaba usando o treino pesado como um pretexto para comer, para fazer refeição off. E os caras acabam não tendo evolução. A pequena evolução acaba sendo às custas de droga, né? De usar cada vez mais droga. Perfeito. Sabe qual que é o pior raciocínio que eu escuto com frequência? É a pessoa usar o GH como desculpa para poder furar a dieta. Furar a dieta. E assim, quando eu... São raros os pacientes, atletas, que a gente recomenda o uso do GH, porque são poucas as pessoas que vai fazer diferença. Essa que é a Uhum. verdade. A maioria não faz diferença nenhuma. E aí, a pessoa que faz o gasto, a pessoa que sente no bolso, ela deveria estar se comprometendo muito mais com o treino e com a dieta, por estar gastando um valor alto por mês, e a Uhum. pessoa pega e pensa que é o contrário. Ela pensa assim, não, agora que eu estou tomando GH, foda-se, eu posso comer o que eu quiser. Então, Uhum. assim, completamente o contrário do que você espera do comportamento de um atleta, né? Você citou aí os resultados do Alan, do William, que também foi uma coisa que, por amizade, a gente acaba acompanhando. Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa redução de dose foi justamente a constância deles no resto. Uhum. E eu sempre falo com os meus atletas, a última coisa que você mexe, a última, é a droga. Uhum. Então, assim, você não está tendo resultado? Primeiro, vamos investigar o treino. Será que estagnou por causa do estilo de treino? Será que eu posso mudar as variáveis? Será que eu posso descansar mais? Eu lembro uma vez que eu estava preparando o Pacho e a gente não conseguia ganhar mais peso. A gente foi conversar com o Valdemar. O Valdemar falou, cara, treina dia sim, já não. Descansa mais. E pra gente não era. A gente fala, pô, é pau, pau, pau todo dia, todo dia. Aí o Valdemar, não. Treina dia sim, dia não. Pronto. Começou a subir o peso de novo. Então, Uhum. assim, a última coisa que você vai mexer é droga. Só que as pessoas têm um raciocínio, e aí eu quero
retomar para a divisão das profissões farmácia e medicina, Uhum. eu uma vez tive que ir no neurologista, porque eu estava fazendo uma mistureba de medicamento por conta própria, né? E Uhum. aí, assim, para acordar eu tomava isso, para dormir eu tomava aquilo. Eu estava nesse nível de drogadito farmacêutico. E aí cheguei lá no neuro, eu falei, cara, eu preciso que você organize minha vida, porque eu estou tomando isso. E aí o cara olhou para mim e ele falou assim, eu entendo o teu raciocínio, ele é muito químico, porque você é farmacêutico. Então você toma isso para isso e esse outro para combater isso, e você está regrando o seu dia com medicamento, e aí você criou seu ciclo circadiano químico, né? Aham. E nós vamos tirar tudo e vamos fazer outro esquema. E aí eu percebi essa questão da diferença das profissões. Uhum. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa de internação por efeito adverso de medicamento, de acordo com a profissão. E em primeiro lugar está o farmacêutico. Em segundo está o médico. Não fique, não se gabe muito. Mas em primeiro lugar, porque o cara tem justamente esse raciocínio que eu vinha tendo. Eu tomo isso para acordar, isso para dormir. E você entra num raciocínio de química que você acha que a solução de todos os problemas se dá com medicamento. Uhum. E esse raciocínio invadiu o esporte hoje. Uhum. Eu ia comentar E, exatamente isso. e o esporte é assim, então, tá faltando peso, eu vou tomar o que para ganhar peso? Uhum. Nem que o efeito colateral seja a retenção. A pessoa pensa assim, não, eu ganhei peso. Peso Uhum. do quê? Você ganhou água, você não ganhou nada. Uhum. Então, esse tipo de raciocínio que vem inundando o esporte, e tem mais uma coisa que eu queria ressaltar, de como as doses no Brasil se tornaram absurdas. Alguém citou aí o GH15, mas Uhum. além do GH15, a gente teve um problema sério alguns anos atrás de subdosagem de hormônio. Então, muita gente estava usando um laboratório underground, tudo subdosado, e acabou adquirindo uma percepção de dose surreal. Uhum. Porque se você estava com algo que tinha metade da dose ou um quarto da dose do rótulo, você adquire uma mentalidade, e vários coaches que só trabalham com laboratório underground, porque tem parceria com o laboratório underground, porque ganha dinheiro indicando o laboratório underground, adquiriram esse tipo de relacionamento com a droga. Uhum. Porque aí o cara estava prescrevendo 2 gramas de texto, porque na verdade nos 2 gramas tinha 500 miligramas. 500, exato. Eu acho que essa questão do raciocínio, desse raciocínio meio que embasado em química, né? Um raciocínio químico, não clínico. Ah, hoje é muito fácil de tu ter acesso à informação, né? Então, se quiser pesquisar sobre qualquer medicação, desde da forma como ela é feita, dos estudos que foram feitos com esse medicamento e qual é a dosagem de uso habitual, de uso clínico, como que se toma, em que intervalo e tal, tudo isso se encontra, né? E as pessoas acabam tendo acesso a isso e acabam fazendo justamente isso, né? Pensando nos hormônios, né? Eu vou tomar tal hormônio, vai desbalancear isso aqui, daí eu vou tomar outra medicação para corrigir isso aqui, mas aí vai ter tal colateral que eu posso combater com um terceiro medicamento. E aí vira uma polifarmácia bizarra que às vezes era muito mais fácil eu diminuir a dose da primeira medicação ou trocar ela, né? E aí as pessoas buscam muito o que eu preciso tomar para corrigir X situação. Ah, eu tô com. O cara tá tomando esteroide que tá fazendo retenção. Ah, eu não vou parar de tomar, eu vou usar um diurético para diminuir a retenção, né? E aí, se tiver outro problema, ele vai corrigir depois com outra medicação, né? A gente vê muito isso na questão, eu vejo, né, na questão dos inibidores de aromatase, né, e no uso profilático, e até dos SERMs, né? Tipo, o cara vai usar testosterona, ele acha que porque ele está usando, simplesmente ele vai fazer uma alteração de estrogênio, e ele vai fazer, mas não necessariamente isso vai ser ruim, e Uhum. aí ele quer combater aquilo ali. E eu vejo muita prescrição médica dessa forma. O cara prescreve uma deposteron por semana, que é uma dose baixa de testosterona, né? É Uhum. suprafisiológica, mas não é uma dose absurdamente alta. E não é o suficiente para fazer um desbalanço com o estrogênio a ponto de causar sintoma.
mas o cara já joga um meio miligrama de anastrozol todo dia para o cara tomar com 200 miligramas de testosterona por semana, né? Ou pior, mulher com prescrição de oxandrolona, estanozolol e anastrozol, né? Ou homem com oxandrolona, com 2 derivados de DHT, isolados, sem testosterona de base e inibidor de aromatase, né? Então, a galera meio que parece que pegou algumas informações de orelhada e começou a desenvolver umas prescrições estranhas, vamos dizer assim, para passar para frente, para passar para os pacientes, né? Não, e alguns termos, né? Por exemplo, ao invés de você chamar pelo nome da classe, então, inibidor de aromatase ou inibidor de redutase, as pessoas começam a dizer antiandrogênico, antiestrogênico, como se fosse a mesma coisa. Então, igual no exemplo citado e que eu também postei essa semana, o cara mete uma finasterida junto com a oxandrolona. Fala assim, meu irmão, mas isso não acontece. Você está errado. E as pessoas decoraram essas coisas e infelizmente, eu tenho acompanhado alguns cursos, né, de profissionais que não têm nem especialidade, mas que ganharam nome e destaque dentro do meio e que fizeram alguns slides e começaram a vender curso e, cara, todos esses cursos, a pessoa não tem essa diferenciação mínima do que é um inibidor de aromatase de um SERM. Ou o cara chama isso antiestrogênico. Próximo bloco. Ah, tá tendo acne? Mete dutasterida. Tá tendo não sei o quê? Você fala, cara, mas você nem investigou a causa. Você tá colocando mais medicação sem saber o efeito que isso vai ter na pessoa. Então, hoje em dia é tudo muito polifarmácia. Muito polifarmácia. Pode falar, pode falar. Não, e a gente volta para a questão que o mais fácil seria reduzir a dose ou trocar de hormônio. Eu acabei meio que criando uma aversão à palavra protocolo por causa disso, né? Porque os próprios profissionais, eles não querem aprender, eles querem ter o protocolo pronto. E assim, isso aqui é um protocolo de hipertrofia 1 que eu vou usar com todo mundo que é iniciante e que me procura para hipertrofia. Então eu vou prescrever igual para todo mundo. Aí eu vou ter um protocolo hipertrofia 2 para o intermediário e o 3 para o avançado. E de emagrecimento a mesma coisa. E a galera acaba buscando esse tipo de informação. E não quer entender, não quer aprender um raciocínio desde da base, né? Desde a fisiologia, de como é, por que acontece, por que está assim e o que eu preciso corrigir para corrigir aquele problema. Porque vai variar de pessoa para pessoa, né? A individualidade, ela sempre vai falar muito mais alto. O que chega em mim... desculpa. Isso dá muito trabalho. É que isso dá muito trabalho, né? O cara se preocupar em pensar dessa forma e criar condutas individualizadas é uma coisa que dá muito trabalho, que exige um acompanhamento, não só uma prescrição, e ninguém está afim de fazer isso, né? A galera acaba querendo fazer de outra forma, ganhar no volume, fazer volume de atendimento. É bastante complicado. Mas aí vem o cara com a mentalidade de quem atende plano de saúde, né? Porque o cara quer fazer o quê? 30 atendimentos no dia, 50 atendimentos? Aí não tem como cuidar mesmo, aí não tem como individualizar. Agora, o que chega muito em mim, assim, eu chegava, né? Hoje em dia menos. É profissional falando assim, me vende um protocolo de wellness, ou me vende um protocolo de biquíni. E, cara, quem que é a pessoa, né? A gente tá falando de qual wellness, de qual biquíni. É a mesma coisa, meu pai é arquiteto, e ele tira sarro, porque às vezes a gente vê projeto de casa pronto, né? Ele fala, tá, mas qual que é o terreno? Qual que é aonde que bate sol? Qual que é o lado norte? Aonde que vai ficar os quartos? Aonde vai ficar as áreas frias? Lavanderia, banheiro, vai ficar para qual lado? Fala assim, cara, se você não tem nem o terreno, como é que você vai fazer o projeto em cima disso? E é o que as pessoas querem fazer com protocolos, né? Um protocolo para wellness de cutting, um protocolo de off. Assim, mas quem que é esse ser humano? Eu não sei nem de qual ser humano nós estamos tratando. E hoje em dia as pessoas querem tratar dessa forma justamente para ganhar no volume. Agora,
isso é um investimento numa carreira muito curta, né? Uhum. Porque se você tem esse raciocínio, você vai se queimar rápido. As pessoas podem até ter algum resultado inicial com o profissional, mas aí ela começa a colher os colaterais, É. e aí fala, pô, esse cara não sabe manejar. Uhum. E aí o cara começa a passar. Existem os protocolos agora para colaterais também. É. Eu vou aproveitar isso e eu vou entrar numa parada bem polêmica aqui que eu quero te perguntar, que eu acho que a gente tem a mesma opinião, mas que não deixa de ser uma forma de meio que de banalizar ou de tornar o negócio um protocolo, né? Eu tenho visto muita indicação ruim de implante hormonal, né? Ou assim, fazer um implante sem indicação clínica adequada, ou em quantidades hormonais muito elevadas e que certamente vão causar mais colaterais, né? Eu assisti uma live tua a respeito disso já, com outro colega, e eu queria que tu comentasse aí um pouco a respeito da confiabilidade dos implantes hormonais que são comercializados hoje aqui no Brasil. Vamos lá. Então, assim, ó, para começo de conversa, o Brasil tem uma brecha legal gigantesca entre indústria farmacêutica e farmácia e manipulação, Uhum. onde a indústria farmacêutica ela tem que comprovar cientificamente segurança e eficácia de qualquer produto que ela queira comercializar. A farmácia de manipulação não tem que comprovar nada, porque ela põe no cu do médico. Essa que é a verdade. Uhum. Então é assim, é uma prescrição, o culpado é o Stack, tá aqui, ó, ele que mandou Uhum. fazer, Eu e só aí fiz. eu só fiz, exato. Então, por causa disso, e inclusive o doutor Elcimar Coutinho, que foi o brasileiro que desenvolveu os implantes, ele era farmacêutico e aí fez medicina, ele fez até doutorado em farmácia, depois fez medicina e começou a fazer os implantes. E ele tentou registrar nos anos 60, Uhum. 70, e ele desistiu pela dificuldade dos estudos clínicos. E Uhum. aí o cara falou assim, eu não preciso registrar, eu posso vender para sempre como manipulado. Lógico, se ele registrasse, ele ia ter uma venda maior. Mas, Uhum. pelo trabalho que dá a registrar e pela dificuldade em conduzir os estudos clínicos, ele preferiu ficar na farmácia de manipulação. E Uhum. aí, dar curso para outros médicos indicarem o produto dele. Então, ele foi nesse caminho. E desde então, não se desenvolveu nada de tecnologia no Brasil. Os implantes aqui no Brasil são pesados manualmente e enfiados no tubinho dentro de uma farmácia de manipulação. Não tem nada de chip. Não tem nada de chip. A história, o Se tivesse, termo seria excelente, né? seria excelente. O termo chip veio porque em 2014 Bill Gates lançou um projeto e eles não são burro, né? Então o Bill Gates é até processado por outsourcing ou terceirização de estudo científico em países pobres. Porque eles não testam lá nos Estados Unidos esse tipo de coisa, é na África e no Brasil. E aí ele começou a testar um chip, mas é um chip de verdade, Uhum. aonde teria hormônio suficiente para 16 anos. E esse chip poderia ter pausas. Então, a mulher fez uso 5 anos do chip, aí ele poderia, pelo software, dar uma pausa na liberação de hormônio, ela volta a ficar fértil, tem um filho e depois continua usando o mesmo chip. Essa é a Uhum. tecnologia do tal do chip, né? Aí pegaram a onda 2014 do termo chip e começaram a falar do produto que é de 1960, que está aqui no Brasil e hoje é esse que é comercializado. Só que é um produto que eu vou falar da parte farmacêutica. Uhum. Eu trabalhei com desenvolvimento analítico e com sistemas de liberação prolongada, nanotecnologia, para você fazer algo que libera de forma controlada, né? E, infelizmente, esses chips, eles não são controlados, né? Os implantes no Brasil, o cara vai lá, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 implantes na mesma pessoa, e os pacientes que eu já peguei pós-uso de chip e que vem com um histórico de exames, eles têm uma liberação ridícula. Então você pega assim, a mulher no primeiro mês está batendo 300 de testosterona, caindo o cabelo, acne,
clítoris crescendo, engrossamento da voz, tudo que tem de efeito colateral no primeiro mês, e lá no quinto mês ela não tem mais nada. A testosterona dela tá 5, 10. Então, assim, não é... Se o chip fosse uma liberação controlada, de fato, homogênea, né, linear, seria maravilhoso para tratar quem precisa, quem tem endometriose, etc. Agora, do jeito que vem sendo marketado, né, porque é um marketing, é como se fosse bom para todo mundo, é como se a gestrinona fosse melhor que a oxandrolona, ela tem um efeito maravilhoso, estético, que na verdade não existe, então a maioria das pessoas se decepciona. E a tal da brecha legal, que diz que a farmácia de manipulação pode fazer a coisa de acordo com a prescrição médica, que deveria ser, né, utilizada para individualização de tratamento, porque a farmácia de manipulação no Brasil, ela existe com a finalidade da individualização de dose, então cada pessoa tem um tratamento diferenciado, um tratamento que ela precisa, não acontece, porque os chips são tudo da mesma É concentração padrão. e só muda o tanto de chip que põe numa pessoa ou noutra. Então, assim, só um caso clínico que eu atendi, o cara estava fazendo uso de Deposteron com o médico, estava tendo um resultado legal, e aí o médico pegou e falou, não, vamos fazer um negócio mais moderno, pá. E aí meteu 8 chips no cara de testosterona. Um mês depois o cara foi fazer exame, a testo natural dele era 700 e pouco, maravilhosa. Com 8 chips estava sendo 300 e pouco. Aí o cara chegou e falou assim, porra, eu gastei 30 mil reais. E tô tendo um resultado pior do que se eu não tomasse nada. Sendo que uma Durateston é 10 reais. 10 reais. Porra. E a gente entrou nesse vício no Brasil, onde a propaganda que os profissionais fazem é: vou te ensinar a aumentar a rentabilidade do consultório. Você vai ganhar mais dinheiro nas costas do paciente. E isso, infelizmente, tem convertido muito médico para esse meio. Perfeito. E agora tem os chips, os implantes, né, de oxandrolona, né, mais recentes. Metformina, tadalafila. O mais recente agora é implante de clomifeno, que foi uma coisa que eu fiquei bem Não, assustador receoso, porque, cara, o clomifeno é uma droga boa quando se sabe utilizar ela, mas que tem seus colaterais, tem um potencial de colateral grave, e o clomifeno é uma mistura racêmica de 2 compostos, né? Enclomifeno e isoclomifeno. E o zuclomifeno tem o efeito oposto justamente ao que a gente busca quando usa o citrato de clomifeno. E a gente tem, assim, existe dose máxima a ser prescrita e existe uma dose onde se tem um potencial de colaterais maior ou de efeito antagônico do que está se buscando, que é em torno de 280 miligramas por semana, 250 a 280. Então, quando se usa dose mais alta que isso, tem que se acompanhar mais de perto, tem que ter um pouco de cuidado e não fazer por um tempo prolongado. Aí tu imagina o cara que vai meter 6, 8 implantes de clomifeno para durar, em tese, 6 meses, mas que às vezes em 3 meses vai esgotar porque liberou uma dose maior. Então, eu fico bastante preocupado porque está se banalizando cada vez mais e está se surgindo outros medicamentos na forma de implante, onde muitas vezes eles não foram nem estudados para ser liberados dessa forma. E sabe o que acontece? A gente vem no problema inicial. Lá em 1700, quando se dividiu farmácia e medicina, a ideia era que o médico não vendesse o tratamento, para ele não ter interesse comercial no tratamento. E é justamente o que está acontecendo hoje. Ao invés de eu deixar o paciente comprar o medicamento na farmácia, eu quero vender dentro do consultório para eu lucrar. Então, você pega a droga, põe num implante, que aí é um mini procedimento cirúrgico que eu vou ter que fazer, o paciente não consegue pôr em casa, e aí eu ganho em cima dele. E infelizmente, hoje, as pessoas elas são impacientes em tudo na vida, né? Tudo
para tudo as pessoas são impacientes, inclusive para ser médico. Então, quando a pessoa vê a oportunidade dela ganhar Mais dinheiro, mais dinheiro, sem com ela menos fazer uma... esforço. E sem ela se especializar em nada, ou sem ela fazer um estudo aprofundado de alguma área que ela queira atuar, simplesmente fazendo um... Simplesmente fazendo... Ah, falaram que o Luiz Paulo postou que eu... Sim, eu pedi indicação de um profissional para uma paciente que tinha clínica para usar, Uhum. né? Agora, não acho que 1000 pessoas precisem. Enfim. O problema é esse, é você querer ganhar dinheiro rápido, Uhum. querer... Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas querem se vingar da faculdade. Ah, eu passei 6 anos estudando, então eu mereço. E se Parece. vinga no paciente, entendeu? Uhum. É. Essa que é O- a... a minha experiência clínica com implantes é de tratar quem vem por efeito colateral, né? Geralmente, as pessoas que têm efeito colateral ou que não estão tendo o resultado que imaginavam que iam ter, elas não voltam no cara que colocou o implante. Elas vão procurar outro profissional. Perfeito. Porque elas já ficam com o pé atrás daquilo que foi feito, né? E justamente por conta disso, é um investimento alto, a galera cobra muito caro, né? Assim, de implante inabsorvível de durar um ano, de 20 mil reais para cima, que eu acho um absurdo. Sendo que se eu for fazer uma reposição de testo num cara com uma medicação cara que é um Nebido, eu vou gastar 10% disso num ano, né? Enfim, aí eles acabam buscando outros profissionais para lidar com os colaterais, né? E principalmente mulheres, né? Com efeitos de virilização, né? Com queda de cabelo, com surgimento de pelo, com é, retenção hídrica, com pior de perfil glicêmico, que eu já vi bastante. E aí a gente não sabe realmente quanto tempo que o efeito do implante vai durar. E o que a gente tem que fazer? Combater o efeito do implante. Tem como combater só o colateral? Não. O que eu preciso fazer para combater o colateral, eu supostamente estou impedindo o efeito benéfico do implante também, né? Eu vou impedir que aquele hormônio se ligue no receptor Exato. dele. Então, eu estou tirando o que era o benefício também, né? Então, até essa é a minha experiência, assim. E aí eu me pergunto até onde vale a pena, né? E é justamente o que tu colocou. A galera quer na pressa de fazer tudo e na pressa de ter resultado, no que contarem para ele. Se o cara falar para ele que o resultado que ele quer, ele vai ter em 6 meses usando 2 Duratestones por semana, ou colocando um implante que vai durar 6 meses, mas em 4 meses ele vai ficar do jeito que ele quer, o cara vai comprar a ideia e vai pagar por isso e vai mandar ver. E nem sempre vai chegar no resultado que ele busca. Exato. E aí vem essa questão da pessoa não voltar no profissional que prescreveu. Então, Uhum. o cara, ele acha que ele tem um acerto de 90%, porque as pessoas não voltam. E muitas vezes a pessoa não volta porque o consultório do cara é um esquema de estelionato tão forte que o paciente ele tem medo de pisar lá e tem que gastar mais dinheiro. Pode ser. É, verdade, verdade, faz Então ele sentido. fala assim, pô, toda vez que eu vou lá, o cara me entuba, me faz gastar 5 conto, 10 conto. E eu não vou voltar nesse cara, porque eu vou voltar relatando o problema do que ele fez e ele vai arrancar mais dinheiro meu. Uhum. E aí a pessoa fica com vergonha de ir no cara que está ferrando a vida dela e aí vai procurar outro. Graças a Deus existem bons profissionais que sabem fazer manejo de hormônio, como você, e que as pessoas encontram como referência. Uhum. Então, outro dia eu conversei com o Musa, ele me falou, hoje em dia 70% dos meus pacientes são iatrogenia de outro médico. Eu tô quase nisso aí. Eu tô no 50% ainda, mas é mais ou menos isso aí. Metade da galera que me procura hoje é para corrigir algum problema que foi causado por alguém. Exato, e daí, qual que é o nosso objetivo? É que você seja a primeira escolha, não, e não deixar para quando tiver Não, merda, né? exato. Uhum. Pô, o cara que quer começar direito, né? Então, beleza, vamos começar direito. Uhum. Não ter que Ser regredir, enganado. ser enganado, perder dinheiro, e daí a gente vai ter que dar uns 5 passos para trás para a gente Uhum. restaurar a tua saúde para começar de novo. Uhum. Então, é triste. Essa é a realidade hoje na É. medicina brasileira. Outra coisa que eu já presenciei também e que já
me mandaram meio que exaustivamente são os tais dos kits para X resultado, né? Kit para emagrecimento, é um kit de injetáveis intramusculares que o cara compra no Ai, consultório para fazer cara. em casa. Geralmente tem um anestésico local, cafeína, HMB e por aí vai, né? E que é uma coisa extremamente complicada, né? Cara, é assim, é feito pro profissional que está indicando o tratamento ganhar dinheiro, é só isso. Sim, sim. Não, acelerador metabólico. Os caras Esse. vêm com cafeína injetável. Porra, toma um café, velho. Você não gosta do gosto do café? Toma cápsula, sabe? E é uma banalização também da agulha. Uhum, E isso é um preocupante. Porque, assim, você quer que a pessoa em casa ela administre uma cafeína injetável? Por que que você está expondo o seu paciente a esse risco de uhum, contaminação, de, sabe, sepse? Pô, uhum. o paciente é leigo. Ou então a pessoa vende a aplicação. Fala, não, vem aqui no meu consultório, Já, eu cobro R$ 300 e daí eu aplico em você. uhum. Então, até pouco tempo atrás era a moda do soro, né? Ainda Ah, tem tem, que né? vir aqui. Ainda tem um ou outro picareta que conseguiu sobreviver e enganar os pacientes, Uhum. mas eu sei de médico que o soro era o soro mesmo, fisiológico, 20, R$ 20 a bolsa. O cara não É, colocava nada dentro e cobrava R$ 800. eu sei de uma aqui na região que faz Noripurum no consultório, R$ 900 a aplicação. Noripurum custa R$ 10 a ampola e ela dilui num soro de 250 ml, que vai custar mais R$ 8. 18 custo total, cobra 900. É E, e, complicado. e o problema é você estar confortável nessa situação. É Uhum. você querer o dinheiro fácil. Esse é o problema. É você achar que não tem problema. Que o paciente, ele quer o resultado, ele paga. Eu já escutei médico se gabando desse negócio de encaminhamento de receita, dizendo assim: não, as pessoas nem pedem desconto, o cara fecha na hora. E aí 40% é meu. Fala, porra, cara, como que você fica confortável nessa situação, sabe? Aham. O mesmo paciente, se ele pedir para renovar a receita, sem ser por você, ele vai pagar 40% mais barato. Será que ele não vai desconfiar que tem alguma coisa errada? Ah, não, se você é paciente do doutor tal, custa tanto a mais. Sabe? É o descaso. É o descaso com as pessoas. Mas. Mas isso é uma coisa que eu aviso os pacientes, né? Assim, ó, cara, os distribuidores de matéria-prima de farmácia para manipulação no Brasil são poucos, né? Não se tem assim uma diferença de preço muito grande. Tudo vem de fora, é dolarizado, a oscilação é com a oscilação cambial e provavelmente com a quantidade de estoque que a farmácia tem ou compra por conta do giro, e daí vai conseguir um preço mais barato comprando um valor mais baixo. Mas assim, não tem porquê, pensando no custo da matéria-prima em si, a diferença de preço ser maior do que 10, 15%. É claro que a gente não pode pensar só nisso, né? Tem o custo agregado da farmácia, né? Tamanho da farmácia, quantidade de funcionário, pós-venda, entrega, despacho para outros estados, para outras cidades e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Tu pegar uma farmácia, às vezes, que dá um terço do valor da outra, alguma coisa ali está acontecendo, né? Aham, com certeza. Às vezes tem uma diferença de praça, né? Se em São Paulo custa mais caro, Sim, tem um ICMS maior, o imóvel, o aluguel é maior, mas é só isso. Dentro da mesma cidade, grandes variações, você tem que desconfiar mesmo. é verdade. O que a galera tá falando aí? Pode falar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu queria falar do Hipócrates. Boa. Só para esclarecer o pessoal, o Hipócrates é o pai da medicina e Galeno o pai da farmácia. E uma historinha, né, da mitologia, diz que uma serpente se enrolou no cajado do Hipócrates
E aí o Hipócrates perguntou para a serpente: Ó, você quer me picar? Porque se você me picar, eu tenho um antídoto. Mas se você tiver com fome, eu posso te dar leite. E aí ele pegou a taça de preparos medicinais dele, encheu de leite, a cobra saiu do cajado e foi beber o leite. E aí nasce o símbolo da medicina e da farmácia. Da Uhum. medicina, ela enrolada no cajado, e da farmácia enrolada na taça de fazer poção. Bonitinho, né? Legal, legal. O... E tem a, a história do Esculápio, né? Que também tinha um bastão com a serpente, né? Que é Uhum, uma outra história da mitologia, que ele era filho de, ele era um semideus, né? Ele era filho de um deus com uma mortal, então ele era um semideus e ele foi, Zeus matou ele com um raio porque ele tinha dominado a arte de fazer as pessoas voltarem da vida. E isso foi ensinado a ele por uma serpente, que era a uhum, serpente que ficava enrolada no cajado dele. Então, por ele querer se assemelhar a Zeus, Zeus uhum. matou ele com o raio. Mas, Não, mas é legal pra caramba, né? Essas histórias de mitologia é muito massa. eu acho muito massa. Tem até a versão cristã, né? Que quando o povo judeu no deserto foi atacado, Moisés fez uma serpente de bronze e Uhum, quem olhasse para ela seria curado. uhum. Então, são algumas versões da onde surgiu o símbolo da medicina. Legal. Show de bola. Fechou, meu mestre. Eu acho que é isso. A Acho que é galera isso. tem gente dizendo aí que foi bem legal. O pessoal gostou. O pessoal gostou da quantidade de informação aí. Muito Legal, bom, cara. eu agradeço o convite, me coloco à disposição para novas ideias, novas conversas. Eu acho Cara, eu. que a gente tem que esclarecer algumas coisas, porque as pessoas são muito enganadas pela ignorância, né? Então, fazem muitos erros por ignorância também. E aí Uhum. cabe a gente tentar trazer um pouco de informação, não apologia, mas informação às pessoas. Eu venho numa missão aí de tornar o meu Instagram uma rede social mais informativa, desde, assim, mais engajado nisso desde o início do ano passado, um ano e meio aí praticamente. Que eu assumi toda a minha produção de conteúdo porque eu não queria ninguém fazendo isso por mim. Uhum, Então, eu tento já trazer esse tipo de informação e desmistificar muita coisa que acaba surgindo na cabeça das pessoas, ou até por informação errada que acaba sendo propagada, né? E eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem esse papel também, essa parte de meio que tentar educar as pessoas ou tentar mostrar as coisas com outros olhos, né? E sempre de uma forma transparente, sem ter rabo preso aí com nada e nem com ninguém. Eu exato. agradeço também aí a oportunidade e o convite, né? O convite foi teu, na verdade, É para mim, para a verdade, gente é fazer a verdade. live. Mas é muito legal poder, assim, a gente poder discutir de uma forma até descontraída e de uma forma acessível que todo mundo consiga entender e consiga levar alguma mensagem ou levar algum ensinamento desses bate-papos aí que a gente tem. Também estou à disposição para outros aí, com certeza, porque sempre é muito valioso, é muito legal. Perfeito, então. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado por Boa noite, ficarem aqui galera. com a gente e até a próxima. Até a próxima. Valeu, até mais. Boa noite aí para todos e um bom final de semana. Valeu, Kaminsky. Um abração, cara. Valeu.